título: O Caminho, a Verdade e a Vida. O nosso texto está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. A verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. E a nossa verdade prática de hoje, a nossa leitura bíblica em classe. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, você pode abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 15. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 15, a nossa leitura bíblica em classe do dia de hoje. Diz assim a palavra de Deus, nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu
eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Estas são as palavras de Jesus aos seus discípulos. Palavras que foram ditas já no final do seu ministério. Nem Jesus já estava ali preparando-se para partir. Então, e deixaria a responsabilidade de dar continuidade à sua obra nas mãos dos seus discípulos. Então, meus amados, nós vamos estudar esta lição de hoje. É uma lição maravilhosa que fala muito aos nossos corações. Portanto, eu gostaria que os irmãos pudessem estar bem atentos a tudo quanto nós vamos falar aqui nesta manhã de escola bíblica dominical. A Bíblia tem um versículo que diz bem claro, são palavras do Senhor Jesus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se você é de Deus, ouça a palavra de Deus. Aproveite a oportunidade que você tem para poder ouvir a palavra de Deus. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós aprendemos com Jesus, sabemos que Jesus, Ele é manso e humilde de coração, de tal forma que nós aprendemos na lição anterior, Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos, nos mostrando que Ele, olhando a todos nós, do céu à terra, nos vê todos igualmente no mesmo nível. Então, Ele disse aos seus discípulos: quem dentre vós quiser ser o primeiro, será o último. Então, meus amados irmãos, vamos aprender a ser humildes como o Senhor. Jesus demonstrou a sua humildade ali como exemplo para que os discípulos também pudessem seguir. Jesus é a nossa referência de comportamento na sociedade. Se talvez você vê alguém, pastor, obreiro, presbítero, evangelista, que anda erroneamente, não seja este o seu exemplo. Observe Jesus, porque Jesus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Ele é a nossa referência de vida. Nós aprendemos com Jesus estudando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quer saber mais sobre a biografia de Jesus? Estude os evangelhos. Comece a ler a Bíblia a partir dos evangelhos, 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento. Você vai aprender com Jesus. Então, como de costume, nós temos por fazer em toda a nossa lição que nós aplicamos uma introdução geral. Nós aprendemos, meus amados irmãos, nos capítulos 13 e 14 de João,
são textos da Bíblia Sagrada, principalmente dos Evangelhos, mais esclarecedores dos ensinos de Jesus sobre a obra de Cristo, sobre quem Ele é. Nós aprendemos aqui no capítulo 14, Jesus dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então são textos extraordinários que foram registrados nada mais, nada menos por João, o chamado apóstolo do amor. Então, meus amados, é aquele discípulo que quando nasceu ele encostou a sua cabeça ali no peito de Jesus. Era o discípulo a quem Jesus amava. Então, meus amados, João descreveu todas estas coisas no seu Evangelho. E nós sabemos, meus amados, que os discípulos passaram um período ali de 3 anos e meio com Jesus. Eles, naquele período, eles fizeram como que uma faculdade. E nós sabemos, meus amados, que as fases do desenvolvimento humano são a infância, a adolescência, a juventude e a maturidade. Assim também é o ser humano na sua carreira cristã. A Bíblia diz que é necessário, disse Jesus a Nicodemos, você nascer de novo. O novo nascimento, ele faz com que você inicie uma nova vida. Então você passa no sentido espiritual por estas fases de desenvolvimento, tal como passa o ser humano no seu desenvolvimento físico. Então é a fase espiritual da infância, da adolescência, da juventude e da maturidade. Então, meus amados, também temos essas fases dentro da nossa vida espiritual. Nós vamos vivendo, vamos aprendendo com Jesus, adquirindo experiências ao longo do tempo, até nos tornarmos maduros espirituais. Mas para isso, precisamos entrar nesse processo do novo nascimento. Foi o que Jesus disse a Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, que nós aprendemos em lições anteriores. Você está dentro desse processo? Você já entrou nesse processo do novo nascimento? Você foi humilde ou é humilde o bastante para dar ouvidos ao Evangelho? Porque Jesus, meus amados, demonstrou a sua humildade para com os seus discípulos. E o exemplo de Jesus deve ser seguido. Meus amados, a Bíblia ela é bem clara quando diz que o ímpio, no seu orgulho, o ímpio, no seu orgulho, ele diz no seu coração que não há Deus. O ímpio, no seu orgulho, não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. O ímpio não se submete ao aprendizado. O ímpio não se submete a conhecer Deus. O ímpio não se submete a participar de uma escola bíblica. O ímpio já acha tudo saber. Já em seu coração existe uma ideia pré-concebida de que Deus não existe e também não investiga. Mas por quê? Por causa do orgulho.
distantes de Deus. Mas quando a pessoa se humilha, se apresenta diante de Jesus, porque Jesus mesmo foi quem disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, aquela pessoa que é humilde, ele ouve a palavra de Deus, se submete ao aprendizado. Os discípulos foram assim. Jesus foi chamando os discípulos, alguns eram pescadores, deixaram as suas atividades laborais para aprender com Jesus, para aprender a palavra de Deus com aquele que é humilde e manso de coração. Então, meus amados, as fases do desenvolvimento espiritual são também como as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, juventude e maturidade espiritual. Assim é o cristão na sua vida espiritual. Então, temos dúvidas, e nós vemos aqui nos capítulos 13 e 14 do Evangelho de João as dúvidas dos discípulos do Senhor. Então, mas o professor ainda estava junto deles, e eles lhe faziam perguntas. Nós vemos no capítulo 13, ali Pedro perguntando a Jesus: para onde vais? E Jesus então lhe respondendo. Nós vemos no capítulo 14 Tomé fazendo perguntas para Jesus. Nós vemos Tomé dizendo a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Nós vemos Filipe perguntando ao Senhor: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo estava ali para lhes ensinar. Como é bom nós sermos humildes a tal ponto de nos apresentar perante Jesus para aprender. Você não quer ser aluno de Jesus? Você não quer ser aluno do Senhor? Ler a palavra, estudar a Bíblia, como fizeram os discípulos, se submeter ao aprendizado. Tem muitas pessoas que, pelo seu orgulho, não se submetem, não querem ler a Bíblia, já acham tudo saber e não sabem nada a respeito de Jesus. É preciso se submeter ao ensino. A Bíblia tem um versículo a qual disse Tiago, sempre falamos aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. As pessoas querem aprender tudo o que diz respeito à vida secular, mas não querem aprender de Jesus, não querem se sujeitar ao ensino de Jesus na sua palavra. Então, meus amados, devemos ser humildes a tal ponto de submeter ao aprendizado das Escrituras, a participar de uma escola bíblica dominical, a estar presentes na casa do Senhor, nos dias de culto, nos dias de culto e doutrina, nos dias de ensino bíblico. Meus amados, não se atinge a maioridade espiritual também queimando etapas do desenvolvimento. Crentes mal desenvolvidos e que são elevados à posição de liderança na igreja acabam desviando-se do caminho, trazendo muitos prejuízos ao Evangelho. Então, precisamos aprender, tal como Jesus ensinou aos seus discípulos. Antes de tudo, o beabá do Evangelho. Antes de tudo, a fase inicial da educação do Evangelho, o primário do Evangelho.
chegados ao superior, que é a maturidade. Então, não se atinge maioridade espiritual queimando etapas do desenvolvimento. Crentes mal desenvolvidos em posição elevada na igreja desviam-se do caminho, trazendo prejuízo ao Evangelho. Preciso se submeter ao aprendizado, irmãos, ser humildes. Ninguém pode se converter hoje e já amanhã sair por aí pregoando o Evangelho como se já conhecesse toda a Bíblia. Não, isso não é correto. O tempo que for necessário para nosso aprendizado, nós precisamos estar na casa do Senhor. E olha, meus amados, que os discípulos, eles estiveram com Jesus 3 anos. 3 anos foi ali um ensino intensivo, foi um intensivão. Mas eles estavam com Jesus, que é o mestre dos mestres, o professor dos professores, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eles viram Jesus expulsando demônios ao longo da caminhada. Eles viram Jesus ressuscitando mortos. Eles viram Jesus dando vistas aos cegos. Eles viram Jesus andando por sobre o mar. Eles viram milagres extraordinários. Então eles já tiveram aulas de campo, não somente aulas no que diz respeito ao ensino de palavras, mas aulas na prática, aulas de campo. Então Jesus, ele tinha essa autoridade. Como ele tem essa autoridade? Jesus, ele ensinou aos seus discípulos neste tão pouco tempo, porque ele era o mestre dos mestres. E olha, meus amados, uma escola dominical ou um curso teológico não é tempo suficiente. 3 anos, 4 anos não é tempo suficiente para se preparar nenhum obreiro para a obra de Deus. Se fosse Jesus o mestre, se fosse Jesus o professor, se fosse Jesus o instrutor, aí sim, esse tempo intensivo poderia até dar certo, mas se não for Jesus, não dá certo. Então muitas pessoas têm sido levadas ao ministério por aí, sem estarem preparadas, e muitas vezes chegam até posições de elevada monta no ministério, sem estarem totalmente preparadas para administrar. Por isso que nós temos visto muitos escândalos no meio cristão, não somente evangélico, mas cristão de uma maneira geral. Então, meus amados irmãos, é preciso aceitar estas palavras como verdades. Professor como Jesus, em que preparou pessoas que em tão pouco tempo não existem mais, porque Jesus pregava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Jesus operou maravilhas perante os seus discípulos e os ensinou a verdade a respeito de Deus e do Evangelho, porque ele era o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, o Rei dos reis. Então, professor tal como Jesus não existe. A carreira cristã hoje, a experiência cristã, o estudo das Escrituras Sagradas, que levam à preparação de uma pessoa,
não deve ser a um período de curto prazo, mas a pessoa tem que aos poucos estudar o Evangelho. A Bíblia diz o que? Proteja a minha doutrina como orvalho. Então, aos poucos, isso leva anos. A maturidade espiritual só é alcançada depois de anos de estudo. Mas a pessoa tem que ser humilde a tal ponto de se oferecer a Deus em sacrifício, estando presente nos cultos, na escola bíblica dominical, nos cultos de doutrina na sua igreja. Então, como disse o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Nossos corpos em sacrifício é você deixar aquele tempo, aquele seu planejamento, aquilo que você planejou em fazer naquele domingo de manhã, e ir para a escola dominical, oferecendo-se em sacrifício, pagando um preço, para que você possa assim obter conhecimento de Deus e alcançar a salvação da tua alma. Então, nós devemos tomar como exemplo aqui o desenvolvimento da vida espiritual dos apóstolos, Pedro, dos discípulos ali do Senhor, ali de Tomé, de Filipe, tomar como exemplo o desenvolvimento da vida espiritual desses irmãos, e assim, meus amados, aprender com Jesus, se submeter ao estudo da palavra de Deus, se submeter a Jesus como estes discípulos se submeteram, dar ouvidos a Jesus. Disse Jesus: quem de Deus ouve a palavra de Deus. Então, nós podemos ver referência de que nós estamos também para o Evangelho, tal como está um ser humano na sua fase de desenvolvimento. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de 1 a 6. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas, é o título do texto que nós vamos ler aqui. Epístola do Apóstolo Paulo, você pode abrir na sua casa, capítulo 3, versículo de 1 a 6. E nós vamos ver porque esse espírito mundano que causa dissensões nas igrejas acaba envolvendo muitas pessoas por falta de maturidade espiritual. Já naqueles tempos dos apóstolos, ali nós vemos que havia imaturidade espiritual na vida de muitos crentes, que acabavam se deixando envolver pelas dissensões, pelo espírito mundano. Quantos crentes se deixando envolver pelo espírito mundano dentro das suas igrejas? Já na época do apóstolo Paulo existia isso. E olha a advertência que Paulo deu aos crentes que habitavam na cidade de Corinto. Na Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 1 a 6. Abra sua Bíblia. E eu, irmãos, não vos pude falar como a
igreja pessoas maturas na vida espiritual, mas tive que vos falar como a carnais, como a meninos na fé, como a meninos em Cristo. Olha aí, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Irmãos, eram meninos na fé, se ainda não haviam aprendido o basilar da fé, como Paulo poderia pular etapas ensinando coisas mais elevadas no que diz respeito à espiritualidade? Era difícil, então Paulo teria que mantê-lo com o basilar da fé. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco agora ainda podeis. Quantas pessoas têm 30 anos de evangelho, 40 anos de evangelho, e ainda não aprenderam, e ainda não são maduros espirituais, são levados por qualquer vento de doutrina que aparece na casa dele, não tem firmeza espiritual. Meus amados, também era assim os crentes que habitavam na cidade de Corinto, muitos crentes. E Paulo continua no versículo 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Igreja não pode ter esse tipo de coisa. Nós sempre dizemos discussões por causa de política, discussões de ministério. Não, isso é falta de maturidade espiritual. Porque dizendo um disse Paulo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, e outro, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo, quem é Apolo, serão ministros pelas quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus o crescimento. Então, meus amados, nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja miscigenada. Havia 3 povos na igreja de Corinto. Havia 3 tipos de pessoas, de determinados povos diferentes dentro da igreja de Corinto. Havia ali judeu, havia ali grego e havia gentios de outras nações. Então, meus amados, a igreja ali, as pessoas estavam se dividindo, fazendo facções. Um dizia, eu prefiro o apóstolo Pedro. Outro dizia, eu prefiro o apóstolo Paulo. Outro dizia, eu prefiro o Apolos. Eu prefiro. Era a tônica daquela época. Estavam estabelecendo ali, irmão, escolhendo para si obreiros determinados. Então, Deus não aprova este tipo de coisa. O que Paulo ensinou para aquelas pessoas é que eles não poderiam agir daquela forma, estabelecendo preferência em distinção entre obreiros da nação, porque todos, perante Deus, eles eram iguais. E nós vemos isso a exemplo que Jesus deixou bem claro para os seus discípulos lá na cerimônia do lava-pés, a qual ele disse: quem dentre vós quiser ser o primeiro vai ser quem? O último. A igreja não pode estabelecer preferências, porque todos nós somos iguais perante Deus. Não existe pastor melhor, não existe presbítero melhor, não existe missionário
E aí, meus amados, como a igreja de Corinto era uma igreja miscigenada, os gregos, eles preferiam Apolos, porque os gregos gostavam de Apolo, porque Apolo era um homem de Deus eloquente, ele tinha uma oratória extraordinária, ele tinha uma palavra maravilhosa no que diz respeito ao conhecimento intelectual. Apolo era grego. Então, meus amados, os gregos, como eram voltados à literatura, os gregos, como eram voltados à ciência, os gregos, como eram voltados a gostar de discursos eloquentes e de uma boa oratória, os gregos da igreja de Corinto preferiam Apolos. Então, aqueles que eram judeus da igreja de Corinto preferiam Pedro, porque Pedro era voltado mais ao ensino aos judeus, porque era judeu. Então, meus amados, e aqueles dentro da igreja que eram gentios de uma maneira geral, ali que eram membros da igreja de Corinto, preferiam o apóstolo Paulo, porque Paulo, ele foi o chamado apóstolo dos gentios. Então os gentios se familiarizavam mais com Paulo. Então esses três grupos estavam dentro da igreja de Corinto: pessoas que eram judias, pessoas que eram gregas e pessoas que eram gentias das demais nações. Três grupos. E eles ali faziam facções e discutiam entre si quem dentre eles era o melhor. Paulo teve que entrar e ensinar e acertar ali, levar uma palavra para que eles pudessem compreender que Deus trata todos os obreiros, todos os seus chamados, todos os seus ministros em pé de igualdade. Todos são servos de Deus. Então, eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas quem dá o crescimento da obra quem? É Deus. Nós passamos ali um período de tempo dirigindo uma congregação em Jaburuna. Então, ficamos ali mais ou menos 5 anos. Quando nós chegamos lá, o trabalho já estava estabelecido. Uma pessoa já havia passado lá antes de mim, só não havia construído nada ainda. Já havia um ponto lá que ele já havia aberto a congregação, um espaço que antigamente fora um bar. Então, ali nós fomos. Quando chegamos naquele local, era somente aquele espaço ali que não possuía sequer um banheiro para atender os irmãos da igreja. Então, quando nós chegamos ali, nós construímos um banheiro, nós construímos ali uma cantina, nós ampliamos a congregação e dobramos a congregação de tamanho. E ali o espaço ficou bem melhor para abrigar os demais irmãos que viriam mais tarde. Nós passamos ali 5 anos e meio. Depois nós saímos da congregação e transferimos o trabalho para um outro obreiro que deu continuidade. E hoje esta congregação está lá no Morro de Jaburuna. Então, meus amados, lembrem que nós subimos aquele morro ali carregando materiais de construção nas costas. Nós, juntamente com o hoje evangelista Arnaldo Timóteo, subimos aquele morro transportando ali materiais de
aquela congregação estivesse tal como hoje, a qual nós temos no momento um outro obreiro dirigindo aquele trabalho. Então, como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem toma conta da sua obra. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais perante Deus. Então, são coisas que nós devemos aprender. Tudo isso é questão de quê? Humildade. Entender isto é extremamente importante para a obra do Senhor. Devemos ser humildes, tal como foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. Humildes uns para com os outros, no que diz respeito à obra ministerial, a tal ponto de não nos julgarmos maiores uns que os outros, mas todos iguais perante Deus. Então, meus amados, tomamos como exemplo o desenvolvimento da vida espiritual dos apóstolos. Então, é assim que é o ensino das Escrituras Sagradas. Meus amados irmãos, e nós podemos tomar como exemplo o apóstolo Pedro. Um exemplo individual do apóstolo Pedro. Nós podemos dividir a vida do apóstolo Pedro, né? Podemos dividir o desenvolvimento da vida espiritual do apóstolo Pedro em dois tempos. O primeiro tempo, o antes do Pentecostes. O segundo tempo, o depois do dia de Pentecostes. Vamos ver as coisas que Pedro fez, os erros que Pedro cometeu antes do dia de Pentecostes. Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus do Evangelho. Você que está na sua casa, abra a sua Bíblia. Se você quiser anotar, pegue uma caneta e anote o que nós vamos falar aqui agora há pouco. Vamos ver os erros, ou alguns dos erros que Pedro cometeu antes do dia de Pentecostes, que precisam ser notados por nós quando estudamos as Escrituras. Porque quando nós estamos na fase ainda, né, da infância, da adolescência e da juventude, nós ainda não somos maturos espirituais. Então nós cometemos erros, naturalmente cometemos erros, e Pedro também não foi diferente, ele cometeu erros, e a palavra de Deus, ela não omite os fatos, ela tanto registra o que os homens de Deus fizeram de bom, como também mostra os erros que eles cometeram. Então, meus amados, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 23. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Pedro cometeu erros a tal ponto de ser advertido por Jesus. Jesus advertiu Pedro severamente. Se Pedro não fosse uma pessoa humilde e que havia aceitado Jesus como Salvador de verdade, ele poderia até mesmo, em algumas situações, se Pedro não tivesse aceitado Jesus Cristo de verdade, de coração, submetido ao aprendizado de Jesus, ao ser advertido por Jesus, ele poderia ter mesmo ter deixado o caminho, mas ele era uma pessoa humilde. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus,
Mateus capítulo 16, versículo 23. Isso mesmo. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor Jesus. Aqui. Vamos ver a partir do versículo 21 em diante. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e Senhor, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando Jesus à parte, ainda separou Jesus, levou Jesus à parte. Vem cá, Senhor. Vem cá, Senhor. Vem cá, Senhor. E começou a repreender aqui, Senhor. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, quem me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quantas pessoas são assim? Estão na vida espiritual como Pedro, estão compreendendo as coisas que são dos homens e não as que são de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse claramente nas suas epístolas a questão da espiritualidade. O homem espiritual discerne bem a tudo, até as profundezas de Deus, e de ninguém é discernido. As pessoas não compreendem ele, mas ele compreende as coisas. Mas a pessoa que é carnal, assim como Pedro, antes do Pentecostes, diga aí, antes do Pentecostes, Pedro era assim. Ele era inseguro quanto à sua fé. Ele foi repreendido por Jesus, porque ele só compreendia as coisas que eram dos homens e não compreendia as coisas que eram de Deus. As coisas do nível espiritual só são compreendidas pelos homens e mulheres de Deus que são espirituais. Não adianta. Para compreender as coisas espirituais é preciso ser batizado no Espírito Santo, é preciso passar pelos dias de Pentecostes. Muito bem, vamos ver outras coisas, outros fatos, outros erros descritos na Bíblia que Pedro cometeu. Então vamos ver como exemplo. Havia também erros, Tomé também cometeu erros, e outros erros que não foram descritos nos evangelhos, que foram cometidos pelos outros discípulos. Então, numa outra ocasião, Jesus o repreende por não estar ainda convertido, e diz para ele que quando ele se convertesse de verdade, ele fortalecesse a fé dos seus irmãos. Então nós vemos nessa outra ocasião Jesus o repreendendo por não estar ainda convertido. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Estamos aqui citando como exemplo a imaturidade de Pedro antes do dia de Pentecostes. Aqui, Lucas capítulo 22, versículo de número 32. Abra sua Bíblia e leia juntamente conosco a palavra de Deus. Pedro é avisado. Lucas capítulo 22, versículo 31 em diante. Abra sua Bíblia. Você que está na sua casa, nos acompanhando nas redes sociais, nos hospitais, seja lá qual for o local onde você estiver, abra sua Bíblia. Vamos nos submeter ao aprendizado, ao ensino da palavra de Deus. Vamos ser humildes a tal ponto, como foi Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Vamos ser humildes, como
cometido por Pedro na sua fase de imaturidade espiritual, erros que são cometidos por muitas pessoas, naturalmente. Nós vemos no versículo anterior, Mateus 16, 23, Jesus repreendendo Pedro, irmão. Jesus expulsando ali, Jesus expulsando o espírito maligno que estava sobre a vida de Pedro, fazendo tentar demover Jesus e cumprir com a sua missão. Isso está em Mateus 16 e 23. Jesus repreendeu o espírito maligno e expulsou Satanás da vida de Pedro. Agora nós vamos ver Lucas 22 e 32, uma outra ocasião que Jesus também repreendeu Pedro, mas Pedro foi humilde e aceitou a correção do Senhor. Quantas pessoas são repreendidas pelo pastor, pelo obreiro, pelo evangelista, quando estão cometendo erro e não são humildes a tal ponto de reconhecer o seu pecado, o seu erro? Abra sua Bíblia, Lucas 22, 32. Vamos ver uma outra ocasião em que Pedro falou. Olha o que diz a palavra de Deus. Disse também, versículo 31, o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Olha aí, meus irmãos. Você quer aborrecer uma pessoa? Diga para ela. Você quer aborrecer um crente, um cristão? Diga para ela que ele ainda não se converteu. Você ainda não é convertido. Fala isso para o cristão. Ele vai ficar muito aborrecido com você. Provavelmente você vai perder até a amizade. Aleluia. Mas Jesus disse aos seus discípulos: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando, se reconhecer quando eu advirto, se reconhecer quando eu vos chamo a atenção pelos vossos erros, vós sereis meus amigos. E Jesus chamou a atenção de Pedro, e Pedro, mais uma vez, foi humilde a tal ponto de aceitar a correção de você. Será que é humilde a tal ponto de aceitar a correção quando algum pastor ou obreiro te chama a atenção pela prática dos seus erros? Pedro aceitou porque ele queria alcançar a salvação da sua alma. Pedro aceitou ser corrigido porque ele queria alcançar a salvação da sua alma. E você? Olha o que diz o Senhor: mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, confirma a teus irmãos. Mais uma vez, Pedro é chamado a atenção. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 66, nós vemos de novo Pedro sendo advertido pelo Senhor. Então, meus amados, nesse caminho, no caminho a qual estamos de aprendizado, no período que ainda não alcançamos a maturidade espiritual, nós cometemos muitos erros, somos tal qual foi Pedro, cometemos muitos erros, mas nós precisamos também ser humildes, tal como foi Pedro, em ouvir o Senhor, em reconhecer que estava errado. Que tipo de crente é você?
reconhecer os seus pecados e aceitar a palavra de Jesus Cristo e se converter ao Salvador da humanidade. Então, meus amados, assim nós aprendemos com Pedro. Agora vocês querem saber o que aconteceu depois? Abra sua Bíblia. Nós falamos aqui agora há pouco, nesses exemplos anteriores, sobre os erros que Pedro cometeu. Agora vamos ver o depois. Nós falamos do antes do Pentecostes. Agora nós vamos falar do depois. Depois da assunção de Cristo. Depois dele obedecer a palavra de Deus junto com os demais discípulos, para que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para que depois desse revestimento serem testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até o fim da terra. Vamos ver o que ocorreu com Pedro. Nós apresentamos para o Senhor o antes, nós apresentamos para os senhores o antes do dia de Pentecostes. Agora vamos ver o que ocorreu com Pedro depois que foi batizado com o Espírito Santo. Estava só aqui. Lucas. Vamos ver o que aconteceu aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, o médico amado, né? Livro de Atos dos Apóstolos tem como autor Lucas. Vamos ver aqui o que aconteceu com Pedro. Resumindo aqui, meus amados irmãos, Pedro, depois do Pentecostes, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e começou a pregar. Começou a pregar o Evangelho. Cadê aquele homem Pedro de vida inconstante? Bom, sabe o que ocorreu naquela noite, naquele dia ali, naquela ocasião? Depois do derramamento do Espírito Santo, vamos ver Atos capítulo 2, versículo de número 37 de hoje. Vamos ver, abra sua Bíblia. O depois de Pedro. Nós vemos o antes de Pedro, antes do derramamento do Espírito Santo, antes de ser revestido do poder. Agora vamos conhecer o Pedro depois do revestimento. Aqui, Pedro pregava o Evangelho. Pedro anunciava a palavra. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram então a Pedro, que os anunciava o Evangelho, e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e todos quantos nosso Deus, nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava Pedro e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e só naquele dia agregaram
3.000 almas. Olha Pedro do depois. Olha o Pedro maduro. Que faculdade maravilhosa. Entre nessa faculdade. Entre nessa faculdade. É de graça. Jesus Cristo disse: de graça recebeste, de graças dai. Este é o Evangelho que nós ensinamos. Este é o Evangelho que nós apregoamos. De graça. O Evangelho de quem tem sede, venha a mim e beba. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é bom, o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. É de graça. Pedro, agora convertido, virou um dos maiores missionários, virou um homem de Deus, um apóstolo, e ele advertiu a igreja. Depois vocês podem procurar lá na sua epístola. Ele diz: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Palavras de Pedro. O que ele quis dizer? Se já é difícil para quem está na igreja alcançar a salvação, porque a peneira vai começar pela igreja, o quanto mais difícil será para quem estiver fora. São palavras de Pedro, já maduro na sua vida espiritual. Em que fase da vida espiritual você está? Em que fase da vida espiritual você está? Então, meus amados irmãos, esta é a palavra de Deus. A última fase do desenvolvimento do apóstolo Pedro foi cumprida após obedecer a Jesus. A última fase do desenvolvimento dos demais apóstolos foi cumprida após obedecerem a Jesus no que diz respeito a ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, e ficaram, eles obedeceram. Então, abra sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta e nos acompanhe, por favor. Jesus disse aqui na nossa leitura bíblica em classe, tirando a dúvida dos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aqui está sanando as dúvidas dos seus discípulos, orientando-os, ensinando-os. Neste momento ele já estava no final de carreira, no final do seu ministério terrestre, estava passando as últimas instruções para os seus discípulos. Eles é que deveriam dar continuidade à sua obra, apregoando o Evangelho e anunciando a sua palavra. E esse Evangelho chegou até nós, e hoje já não são mais os apóstolos Pedro, não é mais o apóstolo Paulo,
os homens e mulheres de Deus desta geração. E naturalmente, Jesus ensinando, surgiam dúvidas. E no decorrer da caminhada cristã, Jesus ia sanando as dúvidas dos seus discípulos. Eles naturalmente perguntavam, e Jesus lhes respondia: para aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, é preciso se submeter a Jesus. Faça suas perguntas, elas serão sanadas pela Bíblia. Faça suas perguntas, Jesus irá respondê-las pela Bíblia, pelos Evangelhos. Faça suas perguntas na escola bíblica dominical e você verá o pastor, o presbítero, o evangelista, o professor, a professora da escola dominical lhe instruindo a respeito do Evangelho. Mas se submeta, assim como se submeteram os discípulos ao ouvir. Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Não seja orgulhoso, não julgue saber tudo. Eu já conheço as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse, eu não preciso que ninguém me ensine. Isso é orgulho. A Bíblia diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. O ímpio, será que você é ímpio? Então, faça como fez ali Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Olha a pergunta. Disse-lhe Jesus: você vai aprender agora quem é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o ensino de Jesus presente nas Escrituras Sagradas. Não aprende quem não quer, é de graça. Leiam os Evangelhos. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Então surgiu outro discípulo agora com dúvida no seu coração, mas Jesus estava lá para saná-las. Jesus, o mestre dos mestres, o professor dos professores, estava lá para saná-las. Estava lá para sanar a dúvida dos discípulos. O primeiro a fazer pergunta, nós vimos no capítulo 13 de João, foi Pedro. O segundo a fazer a pergunta, nós vemos já no capítulo 14, foi Tomé. O terceiro a fazer a pergunta, também no capítulo 14, foi Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Meus amados, Jesus estava prestes a dar a sua vida na cruz do Calvário para
ensinar o Evangelho. Aproveite a oportunidade, visite uma congregação, uma igreja próxima à sua casa e vá, tire as suas dúvidas, participe do ensino bíblico, da escola bíblica dominical, dos cultos de doutrina. Tire as suas dúvidas, porque ainda dá tempo, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, disse o apóstolo Pedro. E se primeiro começa falando, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? A palavra de Deus, ela é bem clara. Jesus Cristo está voltando. Você ainda tem tempo de tirar as suas dúvidas quanto ao Evangelho, para que você possa alcançar a sua salvação. E os discípulos, à época de Jesus, eles perguntaram. Jesus já falou: vou para o Pai. Nós precisamos, antes que Ele vá, tirar todas as nossas dúvidas. Antes que a igreja parta desta terra, procure tirar todas as suas dúvidas. Antes do arrebatamento da igreja, procure tirar todas as suas dúvidas. Então, meus amados irmãos, Jesus está voltando. Jesus pode vir a qualquer momento. Cuidado, porque a palavra de Deus, ela é bem clara quanto a isso. Eis que vem dias, diz a palavra do Senhor, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Irão vagabundos de um mar até outro mar, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Não haverá mais quem aconselhe, não haverá mais quem ensine o Evangelho, não haverá mais quem instrua as pessoas a respeito de Cristo, não haverá mais paracleto, não haverá mais professor, não haverá mais mestres do Evangelho. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos ler as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Olha a advertência de Paulo aos Coríntios: eis aqui vos digo um mistério. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos ler a palavra de Deus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos
corpo que é mortal se revista da imortalidade. Isto aqui nada mais, nada menos fala a respeito do arrebatamento da igreja. E nós vemos bem claro aqui, nas palavras de Jesus Cristo, o nosso Salvador, na nossa leitura bíblica em classe, Jesus dizendo no versículo 3 do capítulo 14: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Jesus voltará. Não viva como se do mundo você fosse desfrutar e viver para sempre, porque Jesus virá no momento, no abrir e fechar de olhos, antes ao soar da última trombeta. Quem estiver preparado subirá, mas quem não estiver preparado ficará. Jesus disse aos seus discípulos, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Jesus disse aos seus discípulos, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e não perceberam. Assim será também a vida do Filho. Muita gente não vai perceber, porque o arrebatamento será um abrir e fechar de olhos. Quando o povo da geração de Noé foi perceber, a porta da arca já havia se fechado. Era tarde demais. Muitos tentaram entrar, mas Deus fechou a porta por fora. Se você crê em Deus, se você diz crer em Deus, você tem que crer na Bíblia. Não adianta dizer que crê em Deus, mas não obedece o que está escrito na Bíblia, porque se nós temos conhecimento de Deus, foi através da Bíblia, a palavra de Deus, e pelas demais coisas que por Ele foram criadas. A Bíblia diz no Salmo: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sem linguagem e sem fala, toda a criação fala da existência do seu Criador pela sua própria existência, porque não pode haver nada sem que haja um Criador. Então, nós aprendemos a ser sagrados e seguros. Deus não nos deixa enganados. Deus não nos deixa enganados. As pessoas ficam enganadas se quiserem, porque o Evangelho está sendo pregado nas redes sociais, mas o que as pessoas preferem? Preferem assistir futebol, preferem ver outras coisas que não dizem respeito ao conhecimento da salvação, desprezam o conhecer o Evangelho, perdem todo o seu tempo. Muitas pessoas perdem 10 horas do dia, 8 horas, 4 horas, 3 horas, perdem muito tempo nas redes sociais e não examinam sequer um capítulo das Escrituras Sagradas. Jesus está voltando. Jesus pode vir a qualquer momento. E o que você tem feito para Ele? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Enquanto há tempo, tire as suas dúvidas a respeito de Cristo, tire as suas dúvidas a respeito do Evangelho.
Jesus nos orientou a ir ao campo missionário, anunciar a sua palavra. Então, meus amados, cabe a nós darmos ouvidos. O apóstolo Paulo disse aos irmãos que habitavam na cidade de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. É a palavra de Deus, tirando as nossas dúvidas. Nós vemos as dúvidas que os discípulos tiveram, e Jesus aos poucos foi ensinando a eles ali, antes de ser assunto aos céus. Agora, quem tira essa dúvida da humanidade são aqueles aos quais Jesus deixou para dar continuidade ao seu ministério ao longo dos anos. Então, a respeito da ressurreição e vinda de Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13: não quero, porém, irmãos, olha o sentimento do apóstolo Paulo, por que ele se entregava pelo Evangelho, porque ele dedicava a sua vida ao seu chamado, ao chamado de Cristo, porque ele não queria que as pessoas fossem pegas de surpresa por sua ignorância quanto ao Evangelho. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, para que não vos entristeçais como os demais. Pessoas que não têm Cristo são pessoas sem esperança neste mundo, vivem vagando sem saber para onde vão. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, tem que passar por Jesus. Então, continuando o texto da instrução do apóstolo Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Tessalônica, no capítulo de número 4, versículo de número 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também as que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Olha aí, você não precisa ficar ignorante ou sem conhecimento que diz respeito às coisas de Deus, porque a Bíblia Sagrada ensina tudo. Disse Paulo: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles que morreram em Cristo. Ressuscitarão. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não é palavra do pregador, não é palavra do sacerdote, não é palavra do presbítero, do evangelista, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, a semelhança do que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo
Disse aqui o apóstolo Paulo: porque o mesmo Senhor descerá, é a vinda do Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha Jesus vindo aí, olha a descrição de Jesus que Jesus fez no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, vamos repetir: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha Jesus aqui, olha a palavra do apóstolo Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Tessalônica, confirmando a vinda de Jesus que ele havia ensinado aos seus apóstolos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos pela ocasião da vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A igreja se consola com essas palavras. Os cristãos se consolam com essas palavras de que Jesus Cristo irá voltar. Toda dor, toda angústia, todo sofrimento irá passar. Diz no Apocalipse: o Senhor limpará todas as nossas lágrimas. Toda a rejeição da igreja ao longo desses milhares de anos, todo o sofrimento dos mártires, toda a dificuldade de pregar o Evangelho através dos missionários ao longo de muitos anos, Deus limpará todas as nossas lágrimas. Toda a rejeição ao Evangelho, Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, meus amados irmãos, essas são as palavras de Deus. Nós vamos encerrar esta lição dizendo: assim como tinha Pedro, assim como tinha Tomé, assim como tinha Filipe, também tinha entre os discípulos um homem chamado Judas Iscariotes. Quem é você? A quem você pode se comparar? Aquele que quer se submeter ao ensino e ao aprendizado para mudar de vida? Ou aquele que não resiste à correção e quer continuar no erro e perder a salvação como perdeu Judas Iscariotes? Com quem você se identifica? Vamos encerrar a nossa lição com essa pergunta. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as pessoas que nos acompanharam nas redes sociais, que Deus abençoe as nossas famílias, nossos vizinhos e amigos. Se Deus quiser, logo mais à noite, às 19h30, nós estaremos aqui pregando o Evangelho. Você é o nosso convidado. De graça recebeste, de graças dá. À noite, 19h30, aqui em nossa congregação, a rua Pio 12, número 125, bairro Ataíde. Estaremos aqui ensinando a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar a nossa
nossa escola bíblica dominical. Vamos colocar de pé e vamos orar. Os nossos cultos são realizados aqui às terças-feiras. Nós temos a oração, terça-feira, das 19h30 até as 20 horas. E temos também culto de oração na quinta-feira, né? Que vai das 19h30 às 21 horas. Nós iniciamos o culto na quinta-feira com a oração das 19h30 até as 20 horas. E das 20 horas até as 21 horas nós temos um culto de louvor ao Senhor. Então, você é convidado a estar conosco a hora que você puder. Deus abençoe os nossos irmãos que nos ouviram, suas famílias. Vamos fazer uma oração agora pelos enfermos, né? As pessoas que tiverem qualquer enfermidade. Nós estamos diante de Deus, não somos nós quem curamos de maneira alguma, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que se houver alguém enfermo, somos os presbíteros da igreja e ora. E a oração da fé é que salvará o doente, né? Então quem salva, quem cura é Jesus Cristo. Então nós vamos orar para que o Senhor Jesus abençoe, dando saúde aos enfermos, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Como diz o apóstolo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a volta do Senhor. Então nós vamos orar para que Jesus possa te dar saúde física, mental e espiritual, corpo, alma, espírito, como disse o apóstolo, todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a volta do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, nós oramos ao Senhor, clamamos em favor das pessoas, restaura a saúde das pessoas, liberta, Senhor, transforma. É o teu Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A esta pessoa que porventura está em casa e que decidiu aceitá-lo como Salvador da sua alma, que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida. Meu Deus, abençoa aquelas pessoas que vão ouvir essa mensagem, que será apagada daqui a alguns dias, Senhor, pelas redes sociais, mas que aqueles que puderem ouvir sejam plenamente abençoados e tenham restauradas a fé, a saúde e a vida, em nome do Senhor Jesus. Mande comigo bem forte, amém? Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Mande comigo bem forte, amém? Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus, a vitória em nome de Jesus. A igreja segue adiante até a volta de Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.